E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o filme Corrente do Mal, que traz uma entidade que vai te seguir caminhando para sempre, após você ter relações sexuais com outro infectado. Imagine você receber aquela mensagem no dia seguinte, dizendo que a pessoa esqueceu algo na sua casa, e além disso, ela deixou um presentinho, um ser sobrenatural que vai te seguir para sempre. A entidade pode se transformar em outra pessoa. Ela nunca dorme, ela nunca para, ela te caça pra sempre, até te matar, ou até você passar essa doença para outra pessoa. Porém, se você passar para frente a doença, a pessoa será perseguida, mas se ela for morta, a entidade volta para a última pessoa infectada, até chegar em você novamente. Então, para se manter vivo, você precisa avisar a pessoa que você está lidando um demônio metamorfo que nunca vai te deixar em paz. A protagonista do filme, Jay, acaba sendo cansada psicologicamente e fisicamente pela entidade, porque mesmo que a entidade apenas ande, ela a segue por qualquer lugar. Então hoje o nosso objetivo é tentar vencer a maratona contra a entidade, no filme Corrente do Mal. Ah, e antes que eu esqueça, fique ligado que você vai dar match no Tinder daqui pra frente. Pessoal, o que vocês estão achando do vídeo até agora? Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, isso ajuda bastante no crescimento do canal. E agora que você já caprichou no seu like, vamos voltar para o vídeo. A princípio, precisamos saber o que a entidade faz e quais são suas fraquezas. Nós sabemos que ela é bem lenta e você consegue fugir de carro. Então vamos para algumas coisas que sabemos sobre a criatura. Ela sempre está andando para a sua direção e também pode nadar. Ela sempre estará caminhando tranquilamente. Quando ela aparece na escola, ela apenas anda. Quando ela aparece na praia, ela também anda. Até na hora que a treta estoura no filme, ela apenas caminha. Ah, e ela também pode nadar, então pode esquecer a ideia de pegar um barco e fugir para o meio do oceano. Ela pode parecer qualquer pessoa. A criatura pode parecer com qualquer um para mexer com a sua cabeça, o que faz dela um assassino perfeito. Você só saberá que é a entidade, pois ela nunca fala nada e apenas encara a você. Ela não pode passar por paredes. Quando a entidade entra a primeira vez na casa de Jay, ela quebra uma janela. Na praia, ela quebra um pedaço da porta. E quando ela mata Greg, a entidade bate na porta educadamente, o que mostra que a entidade tem algum tipo de inteligência e pode acabar evitando armadilhas. Ela não caminha no trânsito ou em aglomerações. A entidade não faz isso, pois ela iria esbarrar ou acabar sendo atropelada, porque ela tem um corpo físico. Nós vemos Paul bater na entidade e também colocar um lençol nela no fim do filme. Ela pode ser ferida e atrasada. Ela toma tiro 2 vezes em lugares diferentes no filme. Ela não sabe dirigir, e muito menos pegar carona em nada, nem mesmo num patinete elétrico. Ela apenas te segue andando. Ela só pode ser vista por quem está infectado ou já foi infectado. Conseguimos ver isso na cena onde a entidade mata Greg. Jay chega no corredor e encara a criatura enquanto ela bate educadamente na porta para matar Greg. Agora, sabendo o que a criatura é capaz, vamos para algumas ideias que talvez não funcionariam. Viver cruzando o país. Viajar de uma costa a outra dos Estados Unidos poderia ser uma solução se você tivesse um ótimo trabalho em home office, ganhando rios de dinheiro. Aí você poderia tentar vencer a entidade indo de Los Angeles para Nova York, assim mantendo a entidade sempre longe de você. Porém, você teria que ter um trabalho muito bem pago para conseguir manter 2 casas e os custos de viagens. Também vamos descartar a ideia de passar para um animal. Sério, tinha gente dando essa ideia na net, pois os animais não são racionais e morreriam facilmente para a entidade, e você teria zero chance de saber quando a entidade voltaria para você. E passar para prostitutas também não irá funcionar, pois uma hora voltaria para você e você não saberia quando. Agora vamos para soluções que teriam uma probabilidade de funcionar. Mostrar para todos que a criatura existe. Sabendo de tudo isso, a primeira ideia que vem à cabeça é comprar um marcador de paintball, ir até a polícia mais próxima, comunicar para eles o problema, e quando eles não acreditassem em você e te chamassem de louco, você atiraria com o marcador na entidade e deixaria ela marcada de tinta, assim provando que ela existe para os policiais. E após isso, eles tentariam imobilizar a entidade sem muito sucesso. Após tentativas, eles iam conseguir detê-la, porque ela é atrasada por tiros. Eles provavelmente prenderiam ela em uma sala para estudar e tentar descobrir o que faz ela ser invisível e imortal. E após um tempo, acho que a única solução seria embarcar a entidade em um foguete do Elon Musk e mandar ela para um buraco negro ou até mesmo em direção ao sol. Então aí você poderia ter uma boa noite de sono. Enterrar a entidade viva. Você também pode tentar fazer uma armadilha e prender um monstro em algum tipo de buraco e depois concretá-lo dentro. Essa solução não é muito garantida, pois não sabemos a exata força da entidade, considerando que ela jogou o Paul longe na cena da praia, e talvez você nunca mais poderia fazer sexo, pois poderia fazer o monstro aparecer para a outra pessoa. Ter uma fortaleza.
Como vimos no filme, a criatura não pode ultrapassar nenhuma barreira física. Uma simples porta fechada já consegue impedir a criatura. Então, se você conseguisse ter uma fortaleza igual às casas do filme Uma Noite de Crime, você poderia viver tranquilamente, sabendo que a criatura não iria entrar em sua casa e sair para trabalhar em um local onde a criatura demoraria para chegar. O que nos leva para a última e melhor solução: matemática. Sim, isso aí galera, vamos usar a matemática e calcular o tempo que a criatura leva para andar de um lugar A para o lugar B. Para nos ajudar, temos um cara chamado Mike Hofmeier que criou um post detalhado sobre toda a trajetória da criatura no filme. Vou deixar o link do post abaixo para os curiosos darem uma olhada. Esse post é em inglês, tá galera? Mark, após calcular o tempo e a distância que a criatura percorre no filme, ele chegou à conclusão que a criatura se movimenta 72 milhas por dia, o equivalente a 115 quilômetros por dia. Pra gente ter uma ideia, isso seria caminhar de Guarulhos até Taubaté em apenas um dia. É muita coisa, né? Para você ter uma ideia, o Brasil de uma ponta a outra, ou seja, do Monte Caburaí, que fica em Roraima, até o Chuí, que fica no Rio Grande do Sul, são 4.351 quilômetros. Em apenas um ano, a criatura conseguiria atravessar o Brasil 10 vezes. É isso aí, você está lidando com uma criatura mais motivada que aquele cara que quer te vender curso de trader. Cafezinho, um croissant e uma rabanada, em questão de segundos. Paguei tudo aqui. Bom, tendo essas médias, precisamos bolar um plano para sobreviver tranquilamente à criatura. Mas antes, o ideal seria testar e verificar se os números batem. Então, em um dia que você estiver se sentindo sortudo, espere a criatura chegar bem perto de você, entre no seu carro e dirija por uns 10 km em linha reta, se possível, e cronometre o tempo que leva para a criatura chegar até você. Repita algumas vezes para ter certeza. Após isso, vamos precisar bolar uma rotina, para sempre saber onde a criatura está e traçar rotas para sua casa, trabalho e atividades de lazer. Vamos lá. Paul trabalhava na sorveteria que fica a 22 km de sua casa. Isso leva 4 horas e 32 minutos para a criatura chegar até lá. Isso não daria tempo dele fazer toda a sua jornada de trabalho, comer e dormir. O que significa que ele precisa de uma rota maior, ou seja, um trabalho mais longe de sua casa ou morar mais longe do trabalho. Mais precisamente, algo em torno de 58 km, o que a criatura leva 12 horas para andar. Isso encaixaria bem com a realidade de muitos brasileiros, que geralmente saem de casa às 6 ou 7 horas da manhã e chegam em casa às 6 ou 7 horas da noite. Então, no tempo que a criatura estivesse chegando perto de você, você estaria dando um tchauzinho para ela e voltando para casa. E isso lhe daria 12 horas de descanso em casa. E esse seria o seu plano pelo resto da vida, com alguns detalhes, é claro. Precisaria ter sempre uma rota alternativa caso a principal estivesse em obras, e também um carro reserva para caso o seu estrague. E outra, nesse plano você não poderia tirar folga da sua rotina. Você sempre teria que estar dirigindo esses 58 km para algum lugar e ficar lá até o horário de sempre. Não é a melhor vida, mas pelo menos você vai ficar vivo, né? E se você tiver feito as contas corretamente, a criatura nunca irá te pegar desprevenido. E sabendo do paradeiro da criatura e quanto tempo ela leva para chegar nos lugares, você até poderia tirar férias normalmente, viajando para algum lugar, é claro. O segredo seria ter o tempo que a criatura levaria para chegar em você. Se você mora em São Paulo, por exemplo, e tá a fim de tirar umas férias em Florianópolis, a criatura levaria em torno de 6 dias para chegar até você. Então você poderia pegar uns 5 dias de férias na praia e voltar para São Paulo ou continuar a viagem para outro local. Viagens intercontinentais seriam um problema, porque não é possível saber o tempo que a criatura leva para chegar a um lugar nadando, pois existem muitas variáveis, como a maré, correntes, tempestades, barcos criando ondas. Qualquer uma dessas coisas poderiam atrasar ou acelerar a criatura. Com essa solução, a criatura deixa de ser algo que iria te assombrar pela vida inteira e passa a ser apenas rotina. Eu pensei em outra maneira de rastrear a entidade facilmente, um rastreador GPS, tipo aquele que é usado em animais. Você poderia usar um arpão para colocar o GPS na criatura e caso ela não tire esse GPS, você saberia o paradeiro dela a todo momento. Mas isso levaria muito em conta a sua sorte, pois a gente não sabe se a criatura deixaria ou tiraria o GPS. E aí pessoal, o que acharam dessas soluções para derrotar a criatura de Corrente do Mal? Tem alguma outra ideia? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Para quem é novo no canal, eu vou deixar mais um vídeo para você assistir, dá uma olhadinha lá. Obrigado por assistir e até o próximo.